Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão por Urias, o heteu. 1 Reis 15:15. Boa noite, igreja linda! Shalom, shalom! Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, paz de Deus, a paz do Senhor. A forma que você se sentir mais afagado pelo Espírito Santo, é assim que eu quero te cumprimentar, porque você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ela não te aponta, ela não te envergonha, ela não te discrimina, ela não aponta os seus erros, mas ela te direciona a você viver o destino profético que Deus tem para você. Ela te direciona a você viver aquilo que o Pai tem para você viver, porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos planos, e que Ele tem infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E quando nós pensamos isso, nós temos a certeza que tudo que nós pensamos em viver, o Senhor tem ainda mais para nós. Só que para isso, o Espírito Santo de Deus, ele vai forjando a nossa vida. Ele vai construindo um caráter em nós, um caráter de obediência, um caráter de lealdade, um caráter de homens e mulheres forjados no meio da dificuldade. E a gente começa a entender que tudo que nós passamos, seja provas que o Senhor permitiu, ou seja, provas que nós procuramos. Como assim, pastor? Tem prova que nós procuramos, que a gente faz questão de viver. Que Deus fala assim, cara, eu não quero que você entre aqui. Aí o cara vai lá e faz a besteira de entrar. E aí ele fala assim, onde estava Deus nisso tudo? Estava falando para você não entrar, besta quadrada. Né? Não estou mais suave hoje. E aí quando nós entendemos isso, nós sabemos que muitas vezes existem desertos que é para nós caminharmos 40 dias e não 40 anos. Existem desertos que é para nós caminharmos só um pouco e não muito tempo. Só que muitas vezes nós fazemos questão de caminhar 40 anos. Porque o Senhor fala, Ele diz assim, não faz isso, e nós fazemos. Não caminha por esse lado, e nós caminhamos. Não entra por esse caminho, e nós entramos. E aí quando nós olhamos, nós não entendemos o porquê de certas dificuldades. E o Espírito Santo de Deus, ele nos leva como pais a forjar o nosso caráter em filhos obedientes, filhos que vão entender e viver aquilo que Ele tem para nós. Porque o que Ele tem para nós vivermos, se nós tentarmos tomar posse do jeito que nós estamos, nós perdemos. É a mesma coisa as grandes incorporações, grandes empresas, as quais não preparam os seus filhos para serem herdeiros. A esmagadora maioria das empresas quebram. Tá? Eu acabei esquecendo de anotar a palavra, mas eu tinha a porcentagem exata, depois eu passo no grupo da igreja. A maioria das empresas quebram. Até empresas riquíssimas quebram quando os filhos não estão preparados para herdar aquilo que os seus pais construíram. E o Espírito Santo, ele faz exatamente isso. Ele forja o nosso caráter, ele nos forja na dificuldade, muitas vezes no deserto, muitas vezes aonde nós não queremos, para que nós venhamos ter maturidade para herdar aquilo que ele tem para nós. E de verdade, poucas vezes eu vi isso. Mas teve uma vez que eu vi um empresário, ele era dono da Cozinhas Melvin, você não sabe quem é, que faz cozinha industrial para McDonald's, Burger King. Ele que fornece as cozinhas industriais para essas empresas, a gente conheceu ele, fomos à casa dele. E aí quando eu olhei, eu falei, eu não acredito, cara. O cara tendo a grana que tem, morava no Swiss Park, uma casinha de quase 1000 metros quadrados só.
filho dele era torneiro da empresa dele. Torneiro. Aí eu falei, não, gente, não acredito. E aí o filho dele certa vez bateu o carro, deu perda total no carro. Porque moleque sabe como que é, né? Quem nunca passou por isso? Sabe o que aconteceu? Ficou sem carro, ia de carona. E quando o pai dele ia mais cedo, ele não deixava carro para o filho não. Um funcionário pegava ele. Bateu o carro, vai sofrer as consequências. Eu falei, amor, o cara é loucão, né, cara? Só que ele estava preparando o filho para se tornar um herdeiro da empresa dele. Ele não estava construindo um caráter de moleque nele. Ele não estava construindo um caráter de menino. Ele estava construindo um caráter de homem, um caráter de herdeiro, um caráter de alguém que estava se preparando para herdar uma grande empresa, a qual havia sido construído debaixo de direção de Deus. E agora há pouco tempo eu olhei, ele já estava num cargo importante, acho que se eu não me engano comprador. Para quem sabe, comprador é um cargo muito importante dentro da empresa, já com uma outra cabeça, em outro nível de maturidade. E aí a gente começa a entender que ele começou a construir naquele jovem, naquele menino, um caráter de homem. Na dificuldade, ele ensinou ele a não somente ser uma pessoa que viesse desfrutar das coisas que o pai tinha para oferecer, mas que ele viesse ser alguém leal. Em que a fidelidade dele não dependia do que o pai podia dar. A fidelidade dele não dependia do dinheiro que o pai tinha, porque ele tinha tudo para se revoltar. Peraí, meu pai é um milionário, cara. Como assim? Eu tenho que andar de Uber, eu tenho que pegar carona com um funcionário. Vai saber o carro que o funcionário tem. Cara, ele podia pensar de tudo. O pai dele tinha muita grana, tinha 3 carros blindados na garagem, e o filho não pegava nenhum deles. E aí ele tinha tudo para falar assim, cara, peraí, o meu pai, ele tem tudo. O meu pai, ele tem carros que vão ficar aqui a semana inteira sem ninguém encostar a mão. Como que eu vou trabalhar de ônibus? Como que eu tenho que pedir carona? Eu acho que ele tinha tudo para se rebelar. Mas, cara, naquele menino eu entendi que aquele pai estava forjando um homem. Porque ele aprendeu que as coisas que o Espírito de Deus tinha para ele, e as coisas que ele tinha que aprender no meio da dificuldade, ele não ia aprender se o pai dele liberasse tudo. Antes de tudo, antes de dinheiro, antes de aprender a ser um bom administrador, o pai dele ensinou a ele ser um homem leal. Não leal pelas circunstâncias, mas leal por princípios. Essa semana aconteceu algo em que o Espírito Santo ministrou e foi algo muito simples. O meu amado filho Teteu, ele fez uma presepada na escola. E aí o mozão foi chamado lá. Chamaram os dois, o pai e a mãe. Aí eu falei, lascou, né? Quando chama o pai e a mãe, azedou o pé do frango mesmo, né? Só que eu não podia. Eu ia atender um cliente importante, eu falei, amor, não dá, esquece. Vai só você. Ah, tá bom, ela foi. Aí quando ela voltou, eu falei, e aí, o que deu com o Teteu? E aí o que deu? Que ele aprontou uma brincadeira com os amigos. Só que, só ele rodou na brincadeira. Só ele, mais ninguém. E aí, a diretora pegou e falou assim, quem que participou dessa brincadeira? E ele, você vai querer se lascar sozinho? E ele, não abria a boca. Quem olhava pensava que o menino tinha nascido mudo. Ele não abriu a boca pra nada, cara, sério. Tô mentindo, amor? E a diretora fazia 500 perguntas a ele assim, ó. E aí o mozão chegou pra mim e falou, amor, resolve essa parada aí. Porque o menino fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e não entregou ninguém. Tô brava. Eu falei, eu vou pegar ele. Então pega. E o que você vai falar? Eu vou falar isso, a brincadeira que ele fez foi isso, foi isso. E dele não entregar ninguém? Eu falei, aí não, tá maluca? Mas por quê? Eu falei, cara, ele tem que ser leal. Aí ela olhou e falou assim, mas ninguém faria isso por ele. Eu falei, mas a fidelidade dele não depende dos outros.
E aí, cara, em cima de uma besteira que o Teteu passou, o Espírito Santo, ele ministrou muito a minha vida com relação a eu, os meus filhos e os meus irmãos na fé. Não importa o que eu tenho passado, não importa o que fizeram para mim, não importa o que articularam contra mim, a minha lealdade não pode depender da lealdade dos outros. O Espírito Santo de Deus, ele quer que venhamos construir um legado de lealdade em nossas vidas, não só lealdade um para com os outros, mas lealdade para com Deus. Sabe por quê? Como que eu posso ser leal com Deus se eu nunca vi Ele? Eu sinto, o Espírito Santo se move em mim. Ele está em você, né, amor? O Espírito Santo se move em você. Ok, você sente. Ele se move em você, mas você vê. Em raras vezes em que Ele se manifesta em visões. E como que a gente vai ser leal a Deus se a gente não consegue ser leal em quem a gente toca, em quem a gente pega, em quem nos dá amor, em quem paga um preço de oração, em quem muitas vezes está ao nosso lado? E aí o Espírito Santo, ele começou a ministrar de maneira profunda sobre lealdade. E aí veio a vida de Davi, em que o Espírito Santo de Deus, ele trouxe exatamente a vida de Davi. E por que a vida de Davi? Porque Davi, até um certo ponto da vida dele, ele foi leal. Isso quer dizer que a nossa lealdade deve ser mantida debaixo de oração, de vigilância, debaixo do poder de Deus, debaixo de perseverança. Cara, não adianta se nós olharmos para o outro lado, se a gente olhar a circunstância, se a gente não tiver onde Deus quiser que nós estejamos, nós vamos vacilar na fé, vamos vacilar na lealdade, vamos vacilar em nossos princípios. E assim como um pai fica tudo cheio, né? Cara, eu fiquei tudo orgulhoso. Caraca, mano, meu filho nunca aguentou ninguém, ó, leal. O moleque tá crescendo firmezaça, né? Assim o Espírito Santo, ele se regozija de nós. Você quer a prova disso? O mozão acabou de ler o livro de Jó. E é no livro de Jó exatamente que eu vou falar. Jó 2:3 diz assim: e disse o Senhor a Satanás. Peraí. Disse o Senhor a Satanás. Sabe o que o Senhor foi fazer? Picuinha com Satanás, fusquinha. Ó, tá vendo? Meu servo. É verdade, gente. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Tá vendo ele? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Uau! Como será que o Senhor tem falado da tua vida hoje? Olha o que ele falou: não tem ninguém na terra tão fiel como meu servo. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal, e que ainda retém a sua lealdade e sinceridade. Uau! E aí que nós conseguimos enxergar que o Espírito Santo de Deus, ele se alegra com a nossa lealdade. Ele se alegra com a nossa fidelidade. Ele se alegra com o nosso posicionamento, em que vai além das circunstâncias. E essa lealdade não pode ser por causa do que nós temos, ou porque nós alcançamos algo. E aí Satanás, ele vira contra Deus e fala assim: tá bom, mas eu sei porque ele é fiel, porque ele tem tudo. O Senhor tem dado tudo para ele. Então tá bom, toca em tudo. Mas na vida dele você não vai tocar. E aí eu quero que nós venhamos entender que Jó, ele foi um homem que ele foi marcado pela sua lealdade. O que tem a ver com Davi, pastor? Davi teve a sua lealdade manchada. O que poderia ser uma história de um homem segundo o coração de Deus, que manteve a sua lealdade até o fim. O legado de Davi foi manchado.
Só para vocês entenderem, Davi, ele cresceu na casa de Jessé o belemita, foi ungido rei, para quem não conhece a história, aos 15 anos de idade, mais ou menos, né, gordinho? Aproximadamente. E aí ele foi tendo seu caráter forjado. Ele enfrentou a ursa, ele enfrentou o leão, ele matou todos eles. E aí ele foi sendo construído para poder assumir o reinado. É igual eu estou falando. O rapaz que foi construindo caráter para assumir a empresa. Davi, Deus foi construindo um caráter que ele viesse se tornar o rei. Quando Deus entendeu que o caráter dele era um caráter de um homem leal, segundo o coração de Deus, com aproximadamente 30 anos de idade, ele assumiu o reinado. Eu não sei o quanto tem durado as tuas lutas, mas ainda Davi, lá na frente, sendo marcado pela deslealdade, ele esperou uma promessa se cumprir 15 anos. 15 anos. E aí Davi se tornou rei. Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Um dos maiores conquistadores. Derrotou o gigante. Teve a mão da filha de Saul, Mical. E aí certa vez, era para Davi estar à frente de uma batalha. Era tempo de guerra em que os exércitos se reuniam para enfrentar os seus inimigos, os filisteus, os inimigos do povo de Deus. E aí era para ele estar na frente da batalha, só que ele resolveu não estar e falou assim: Deus, você sabe como é? Eu vou descansar um pouco. E aí ele foi para o castelo dele. E ele resolveu descansar. Enquanto o povo estava todo posicionado, enquanto tinha um exército de guerreiros prontos para dar vida por Davi, Davi estava descansando no palácio. E aí ele levantou, foi tomar um Nescafé, coçou o cabelo, sem camisa lá. A hora que ele olhou pela janela, ele viu a mulher de Urias. E falou: caraca, ó, mó pelo, hein? Que mulherão, hein? Aí ele falou: não, deixa, pensamento ruim. Porque de verdade, vamos combinar uma coisa? Saul, não, você acha que foi uma vez só? Para, né? Não foi, mano. Aí ele voltou lá, de novo, falou assim: eu não tô aqui por nada não, mas sabe como que é, né? Se vê. Aí viu a mulher de Urias de novo. A Bíblia diz isso? Não. Porém, não foi só uma vez que derrubou Davi. E aí Davi, ele preparou. Ele dormiu com a mulher de Urias. Engravidou a sua mulher. E colocou Urias à frente da batalha, para que ele pudesse morrer e não saber que ele tinha traído um dos generais dele. Só que sabe o que aconteceu? Urias não sabia de nada. E para proteger o rei Davi, Urias ficou deitado na porta do palácio. Antes de mandar Urias para a morte, Davi não queria matar ele. Davi falou assim: vai lá, pode pegar o teu tempo tranquilo, vai lá e fica com a tua mulher, gasta o teu tempo com ela, vai curtir. E sabe por que deu errado o plano de Davi? Porque ele falou assim: bom, se Urias se deitar com a mulher dele, vai falar que o filho é dele. Mas sabe por que deu errado o plano de Davi? Pela lealdade de Urias. Porque Urias, ele falou assim: não, se você está aqui, eu vou dormir aqui. Se você está correndo perigo, eu vou estar aqui. Então se você está no teu palácio, eu vou dormir no palácio. Eu vou dormir do lado de fora, eu vou dormir no chão, mas ninguém vai atentar contra o meu rei. E aí a gente começa a entender, cara, que o Espírito Santo de Deus, Ele quer forjar em mim e em você homens leais, homens de caráter, homens que são forjados não por circunstâncias. E Deus, Ele dá tanto valor para a lealdade,
que ele parou toda a linha cronológica, toda a explicação que ele estava dando. Entenda uma coisa: Deus estava dando uma linha cronológica, uma linha de acontecimentos na Bíblia, e ele falou, porque Davi fez isso, Davi ele estabeleceu isso, a não ser por Urias. E aí, quando nós entendemos a importância da lealdade, é que Deus, ele mandou parar toda uma linha cronológica de acontecimentos, toda uma linha cronológica sobre Davi, para citar Urias e a lealdade daquele cara. Davi, ele foi citado mais de 1000 vezes na Bíblia. Quem quiser jogar no chat, eu sei que o Marião é o rei do chat GPT. Davi foi citado mais de 1000 vezes na Bíblia. E as poucas vezes que Urias foi citado pela sua lealdade. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos fazer uma introspecção de como Deus está nos olhando. Sabe por quê? Porque a nossa lealdade não é só o que nós temos que fazer para manter a nossa aliança. Não é isso. Porque nós pensamos que lealdade só se trata em não trair, e não é isso. Às vezes a gente pensa que lealdade é só não trair, é só não desfazer. E eu não estou falando só sexualmente, não. Eu estou falando em todos os âmbitos. Eu estou falando de traição moral, eu estou falando de traição psicológica, eu estou falando de traição secular, eu estou falando de todos os âmbitos da traição. Quando nós falamos em lealdade, nós só pensamos na traição, e não é isso. Quando nós falamos sobre lealdade, nós falamos em manter uma aliança além do que se espera dentro de uma aliança de aliança. Ou seja, surpreender em lealdade. Eu quero que vocês falem uma coisa para mim. Urias precisava dormir no chão, na porta do palácio? Ele ainda seria leal? Se ele fosse para a casa dele, ele ainda seria leal. Se ele dormisse com a sua esposa, ele ainda seria leal. Mas ele quis ir além da onde a aliança que ele tinha com Davi pudesse ter o limite. Ele dormiu na porta do palácio para guardar Davi. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que muitas vezes nós achamos que nós somos leais, nós achamos que nós mantemos uma aliança porque simplesmente não fazemos o mal. E o Espírito Santo de Deus, ele não quer que nós venhamos simplesmente não fazer o mal, mas fazer aquilo que nós colocamos como surpreender, como nós vamos sair do nosso limite, dar tudo que nós somos e que nós temos. Senhor, se eu estiver no dia a dia, se eu manter a minha aliança contigo, eu prometi que eu vou ser um pastor, que eu vou estabelecer a revival, que eu vou dar uma direção profética, ok. E aí foi o tempo em que Deus falou assim, isso para mim não basta. Eu quero mais tempo de intimidade. Eu quero mais tempo de entrega, eu tenho mais tempo de comunhão. Eu quero que você venha se mover ainda mais com ousadia. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender exatamente isso, que o nível de lealdade que ele requer de mim e de você é além de um padrão comum de aliança. Ele quer uma entrega completa. Ele quer que você venha entregar os teus sonhos, os teus desejos, teu trabalho, a tua família, os teus pensamentos, as tuas dores. A lealdade se trata em nós fazermos aquilo que Deus sonhou para nós fazermos. E às vezes nós achamos que está bom demais
a gente vir domingo, cultuar, estabelecer algo para Deus, louvar, engrandecer o nome dEle. Mas tantas vezes nós não estamos sendo leais ao nosso chamado. Deus te chamou para ser um profeta, Deus te chamou para ser um libertador, Deus te chamou para ser uma voz profética no meio do teu trabalho, no meio da tua escola. Deus te levantou para você ser uma agente transformadora de mulheres, tirar mulheres da depressão, para fazer elas saírem do lugar que elas têm espíritos aprisionados, homens que saíram das drogas, da rejeição, da traição, do abuso sexual. E Deus está falando: ei, vocês têm que ser catalisadores da glória de Deus para tirar outros homens desses lugares. Ele fala assim: ah não, sabe o que é que minha vida é tão corrida. Pensou se Urias falasse isso? Sabe o que é que eu estou tão cansado, cara? Eu estava na guerra, fedido, tantos dias sem banho. Você acha que eles tomam banho todo dia, né? Imagina a fuafa debaixo daquela armadura, gente. Sério. Ele tinha tudo para estar na casa dele. Ele tinha tudo para ter uma desculpa. Ele tinha tudo para falar assim: ah, o meu rei sabe que eu estou cansado. Peraí, mas foi o próprio rei que mandou ele descansar. Não, mas o rei merece que eu esteja aqui na porta do palácio. Eu quero te perguntar uma coisa: o que o teu rei merece nessa noite? Você está entregando? Eu estou entregando. O que o teu rei merece, você está entregando? Sabe o que Davi deu para ele? Davi deu para ele um filho bastardo. Davi deu para ele uma traição. Davi deu para ele a morte. E ele deu para Davi lealdade. Mas o teu rei, ele deu o único filho para morrer na cruz. O teu rei entregou o bem mais precioso por mim e por você. O meu rei, o teu rei, ele se deu, ele se fez carne, ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi envergonhado, ele foi dilacerado, a carne dele foi dilacerada, ele veio sobre ele todos os meus e os seus pecados. A história se inverteu, os desleais foram nós. O leal foi ele, ele deu o filho dele. Então vamos traçar um paralelo. Davi deu um filho bastardo, deu traição e morte. E Urias deu lealdade. O nosso Deus, Ele deu o Filho unigênito, sem mancha, sem pecado, sem marca, para morrer na cruz. Eu quero só fazer uma pergunta. Esquece o que você tem dado até hoje. O que você está disposto a dar para Ele daqui para frente? A pergunta que eu estou fazendo para vocês foi a mesma que o Espírito Santo fez essa semana para mim. O que você está disposto a dar daqui para frente para mim? E aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos que ser reto, ser justo, não é o bastante. E sim, qual tipo de legado eu estou deixando para que as pessoas venham olhar para mim e falar assim: ei, quando eu me for, vão olhar para mim como? Cara, pastor Cadu, aqui jaz. Credo, pastor. Então assim, gente, eu não vou ficar para semente. E eu não tenho preocupação disso. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que a minha morada está preparada. E aí, como vão me reconhecer quando eu estiver no leito de morte? Aqui está um homem leal a Deus, fiel, que dava a vida dele pelas pessoas. Ou tá, só um puxador de ferro que falava umas piadas sem graça. Como será que vão conhecer você? Como será que vão lembrar de mim e de você? E quando eu entendi isso, essa semana eu falei: Espírito Santo, eu não quero só o legado que eu tenho construído.
Eu não quero viver só isso, eu quero ir mais fundo. Porque quando eu entendi o que Deus escreveria ao meu respeito, eu falei: Deus, eu não quero só isso. Pastor, mas tá bom, escreveria tantas coisas boas. Cara, eu quero mais. Eu quero ser lembrado como um homem apaixonado, enlouquecido por Jesus. Um homem que deu e daria a sua vida inteira. Um homem que dá a sua família, dá os seus bens. Eu quero ser lembrado por alguém que dá a sua vida por amor ao Rei. E aí eu te pergunto hoje, o que Deus escreveria ao teu respeito hoje? O que Deus escreveria para que a gente viesse ser lembrado? Tem pessoas que são lembradas por fazerem muitas coisas erradas, burradas. Tem pessoas que são marcadas por serem prósperas. Tem pessoas que deixam um legado de sabedoria. Tem pessoas que deixam um legado de riqueza. Tem pessoas que deixam contribuições significativas em relações pessoais. Ou marcam uma geração de alguma forma como grandes pensadores. Ou um guerreiro. A pergunta é: agora, se a cortina fechar, se o aplauso cessar, e se os seus olhos não se abrirem novamente, como você vai ser lembrado? Eu conheço pessoas que seriam lembradas como: nossa, ele tinha um chamado gigantesco, como um grande evangelista de multidões, mas ele foi covarde. Eu conheço pessoas que seriam lembradas como: meu Deus, já foi uma grande profeta, já fez isso, já profetizou, já falou quase CPF das pessoas, mas no fim, não guardou a carreira, não fez como Paulo, se acovardou. Por quê? Decepções, marcas. Sabe por quê? A lealdade não se mede só por não trair, mas por se fazer o que se espera daquela aliança. E o que será que Deus colocou sobre você e que estava esperando você estabelecer e que você deixou dormindo? Deus esperava que Davi fosse leal com Urias, e Davi deixou Urias dormindo na porta do palácio. O que será que Deus colocou aos teus cuidados e que você deixou dormindo, esperando morrer? Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente venha entender que muitas pessoas são lembradas por: cara, ele se entregou tanto pelas pessoas, ele fez tanto por todo mundo, mas tinha um coração duro para Deus, né? Hoje eu quero profetizar sobre você, que você vai ser lembrado em nome de Jesus por um adorador profético, como um estabelecedor de nova geração profética, um homem e uma mulher que vão atrair o céu para a terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar que vocês serão lembrados como catalisadores da glória de Deus, homens e mulheres apaixonados por Jesus. Porque não adianta, cara, a gente profetizar, não adianta a gente ter visões, não adianta a gente estabelecer cura, não adianta se a glória está no legado que nós deixamos. Não adianta nós falarmos a língua dos homens, dos anjos, não adianta nós profetizarmos, não adianta nós estabelecermos algo em um certo tempo, se nós não deixarmos um legado em cima daquilo. Eu nunca quero ser lembrado, nunca, por alguém que começou algo que Deus pediu e falou assim: o meu pai é um exemplo para mim. Por que um exemplo? Porque eu não vou fazer o que ele fez. Eu nunca quero ser lembrado por isso.
Porque Deus tinha algo grande sobre a vida dele. Deus tinha para ele como um profeta. Deus tinha nações para ele. Mas ele foi covarde e ele não entrou. Deus, Ele tem grandes coisas para mim e para você viver. Mas para isso nós temos que ter coragem de sair do lugar de comodismo, de sair do lugar e confrontar a situação. Porque a lealdade, muitas vezes, é a gente sair do lugar cômodo para enfrentar uma situação contrária. Porque Davi foi mais cômodo estar no palácio, mas ele tinha que estar no meio da guerra. Então, quando nós não estamos aonde Deus espera que nós estejamos, nós já estamos suscetíveis a cair, a errar, a sermos desleais. Deus estabeleceu que eu fosse um pastor profético e estabelecesse a Revival como uma igreja profética e que viesse resgatar pérolas da lama. Se algum dia eu falar assim, eu não vou estar aqui, eu vou estar mais tranquilo, eu vou deixar meus líderes no meu lugar, porque eu vou descansar. Primeiro passo para eu cair na deslealdade. E aí sabe que a gente mete o louco, né, gente? A gente mete o louco. Ah, eu vou descansar, sabe por quê? Deus sabe o quanto eu estou precisando. Eu te mete o louco com Jesus. E aí eu quero te perguntar hoje: como você está sendo lembrado hoje? Urias, a Bíblia não fala que ele tinha relações boas com seus soldados, embora fosse meio que entendido. Não fala da relação que ele tinha com a sua esposa, não fala da relação que ele tinha com o seu país, mas fala da sua lealdade. E por que Deus deixa isso registrado? Porque às vezes nós pensamos que só será lembrado aquele pregador que multidões ficam chorando. E sabe o que é? O libertador que o suor dele arrancou o demônio. Uau! E sabe o que é? É porque, cara, o Espírito Santo, ele quer sim que nós venhamos estabelecer aquilo que ele planejou para a nossa aliança. Mas não adianta nada nós fazermos sem nós sermos. Não adianta nada nós fazermos a coisa para Jesus sem ter Jesus naquilo que nós fazemos. A nossa influência sobre as pessoas é muito mais poderosa do que as palavras que nós falamos aqui no altar. O meu posicionamento no meu dia a dia é muito mais poderoso do que os 50 minutos que eu prego aqui cada domingo. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que Ele quer te levantar como um catalisador da glória de Deus. Não só aqui na Revival Church, não só aqui nesse lugar, não só aqui profetizando, orando, exaltando um tempo de adoração que também é importante, mas para vocês serem influências daqui para fora. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que a lealdade está totalmente ligada ao amor. Está totalmente ligado a nós respeitarmos uma aliança de amor. E amar é muito mais do que falar que ama. Amar é se dedicar. Urias vem da palavra hebraica que quer dizer... Ur quer dizer luz, e Yah quer dizer divindade eterna, que é Yah. Urias quer dizer a minha luz, Yah é a minha luz. Urias sabia quem ele era em Deus.
Ele sabia que a sua identidade era uma identidade de homem leal. Não era de vingança, não era de paixão erótica, não era de fofoca, não era de desonra, não era de razões. Mas a lealdade de Urias vinha do trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Isso que guiava os passos de Urias. Por isso que ele era vencedor, por isso que ele era valente. Por isso que Deus registra no Velho e no Novo Testamento Urias mais de 30 vezes. Não era pelas conquistas dele, era pela lealdade que ele tinha a Deus. E a lealdade que ele tinha a Deus era caracterizada pela lealdade que ele tinha a Davi. Eu não vejo Urias pregando, profetizando, mas eu vejo ele sendo leal. Então, mais do que um ministério, Deus tem para nós lealdade. Você está contra o fazer na presença de Deus? Não, lógico que não. Mas antes do que tocar, eu tenho que ser leal. Antes do que falar palavras teológicas lindas, hebraico, em que tudo acresce, tudo é rico na presença de Deus. E se eu vir aqui, sabe o que é pior? Sabe o que engana muita gente? Sabe o que engana muitas pessoas? É porque se eu vier aqui, eu falar, liberar palavras, falar em nome de Deus, pessoas vão se converter, vidas podem ser libertas. E eu posso estar sendo desleal. Porque a palavra de Deus diz que a palavra por si só frutifica. E aí o problema não é o que eu estou sendo com vocês. O problema é como Deus está vendo o meu legado. É como eu já falei agora há pouco. Quando a cortina se fecha, quando os aplausos se vão, é só você e Deus. E como Deus está enxergando a tua vida com Ele, a tua lealdade. Como você tem sido leal às pessoas que estão ao teu lado. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que todo homem, ele tem uma chama violenta de paixão e de fazer o certo, sempre no começo da sua aliança. Ninguém começa uma aliança para falar assim: eu estou aqui, eu comecei um ministério, eu comecei uma vida de casado, ou eu me tornei um profeta, um intercessor, um adorador, e sabe o que eu vou fazer? Vou enganar todo mundo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas o cansaço, o desespero, a dor, faz nós tomarmos atitudes que vão contra a nossa aliança e contra a nossa lealdade. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos, para nós entendermos aonde que essa chama do Espírito Santo se apagou, aonde que ela se enfraqueceu. Será que as decepções, a dor, tem feito você tirar os olhos de Deus? Davi, ele fez muita coisa. Davi, ele trouxe a arca de volta. Davi matou gigante. Davi matou o leão. Davi matou a ursa. Davi, ele acalmava Saul quando Saul ficava endemoniado, incontrolável. Mas ele ficou insensível. E ele acabou se tornando desleal. E Urias, ao invés de ir para a casa dele, trocou a deslealdade pela lealdade. Eu não te amo porque eu sou bonzinho, sabia? O pastor é tão bonzinho. Gente, se vocês soubessem, se vocês soubessem que eu não sou. Meu pai fala assim: o Dudu é tão bonzinho. Ainda bem, né, que pai pensa isso.
Mas eu não sou tão bonzinho quanto vocês pensam. Mas eu amo cada um de vocês. E muitas vezes eu entrego o meu tempo, às vezes eu tenho que ter um tempo com a minha esposa, eu não tenho para entregar para vocês. Às vezes é para eu ter um tempo com o Mateus, com a Manuela, e eu troco por um aconselhamento. E eu não estou jogando na cara de ninguém. Eu estou falando que eu faço isso. Não é porque eu sou bonzinho. É porque a minha lealdade primeiro é com meu Deus. Sabe por quê? Porque muitos aconselhamentos que eu faço, eu não conheço a pessoa nem há uma semana. Então eu não posso falar que eu morro de amores por ela. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Mas a minha aliança com meu Deus e a minha lealdade a Ele faz eu dar a minha vida por Ele. Sabe por quê? Ele deu a dele por mim. Eu quero que você venha entender. Deus dando a vida dele para você. O que você tem feito para não dar a tua para Ele? O que você tem feito para não abrir mais a tua boca profética e liberar palavras de vida? Você que é um adorador, não abrir mais a tua boca e liberar palavras que venham incendiar a igreja. O que você tem feito para que com a lealdade de Deus você venha pagar com deslealdade? Eu quero que hoje o Espírito Santo de Deus, ele venha te tomar com fogo do Espírito Santo, para que você venha entender que você hoje vai ter um legado de lealdade reconstruído na cruz do Senhor Jesus Cristo. Você não será envergonhado em nome de Jesus. Você não será manchado, você não será envergonhado, a tua família não será envergonhada, o teu legado não será envergonhado. Hoje o Espírito Santo de Deus estará reconstruindo o teu legado na presença dEle, e você será lembrado como um adorador profético, como profeta, como intercessor, como libertador. E hoje o Espírito de Deus se moverá em você, te levantando do monturo. Hoje, depois da aula de lealdade que Urias ele deu a nós acabamos entendendo que essa é a expressão do caráter do amor de Deus para nós. E não depende da nossa lealdade. Ele é leal, ainda que nós não sejamos. Se esse não tem sido o nosso amor, a gente tem que repensar o nosso legado. Sabe por quê? A tua lealdade não depende do que fizeram com você. Sabe o que é, pastor? Eu não consigo ser leal, eu não consigo me apegar às pessoas, porque eu fui ferido, porque eu fui machucado. Deus te dá armas para você ser curado e sair dos lugares de aprisionamento que você está. As dores, os transtornos, não são desculpas para nós sermos desleais com as pessoas que têm marcado a nossa vida com lealdade. Eu quero hoje que você venha olhar para dentro de si e entender que o Espírito Santo de Deus está mexendo no teu interior com um espírito de lealdade, reacendendo em você uma chama e um amor do Espírito Santo, para que você venha entender o nível de lealdade que Ele quer construir em você. A gente pode dizer que a marca do amor é lealdade. Você ama Deus? Então, como a gente tem mostrado a nossa lealdade a Ele? Você ama a tua família? Então mostra a tua lealdade a ela. Você ama a tua igreja? Você ama a tua pastora? Como você tem mostrado a tua lealdade a ela? Você ama os teus irmãos? Como você tem sido leal a eles?
Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que Ele quer que nós venhamos parar de buscar uma contrapartida na nossa lealdade. Porque é muito fácil nós queremos ser leais a quem só nos faz o bem. É igual o mozão falou para o Mateus: ué, mas os teus amigos não são assim com você. E às vezes nós olhamos e falamos assim: não, sabe o que é? Eu não tenho comunhão. Não tenho comunhão com a Larissa. Está amarrado, filho, em nome de Jesus. Mas eu não tenho comunhão com ela. Ah, sei lá, ela me olha estranho. Eu apareci com tênis e ela também. Ah, mas tinha que ser um tênisão, né, filho? Eu apareci, e ela a mesma coisa. Ah, sabe por quê? É porque, cara, são tantas picuinhas que a gente vê no meio do povo de Deus que chega a ser... Acho que eu não tenho vontade de bater, eu tenho vontade de dar uma chupeta. De 2 anos de idade. E sabe aonde nasceu isso? Com Saul. Aqui nesse texto que nós lemos, nasceu com Saul. Quando as pessoas falavam assim: ei, Saul matou milhares e Davi matou milhares e dezenas de milhares. Ei, Saul conquistou terras e Davi conquistou dezenas e centenas de terras. E aí a palavra de Deus diz que o coração de Saul se inflamou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você já viajou na palavra? Não, não viajei não. Toda vez que entra ciúmes na tua vida, entra deslealdade para com teu irmão e para com Deus. Então não tenta viajar na maionese, fala assim: eu estou metendo louco porque eu amo a Deus, mas não amo o Gui. Mentira! Mentiroso! Toda vez que você não ama o teu irmão, toda vez que você é desleal a ele, você é desleal a ele. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele preparou uma noite de Santa Ceia, para que nós venhamos entender que o sangue dEle vai purificar as nossas vidas, vai fazer de nós um legado de lealdade na presença do Espírito Santo, vai reconstruir tudo aquilo que antes estava fora do padrão de lealdade. Hoje Deus vai estabelecer coisas novas nas nossas vidas em nome de Jesus. E todas as vezes que você estiver pensando em quebrar a sua lealdade, é porque você parou de estar aonde você tinha que estar. Eu não sei se você pegou essa chave quando eu falei agora há pouco. Davi era para estar na guerra, no meio dos seus generais, lá na frente da batalha, dando ordem, encorajando, mandando, ordenando, discernindo o exército. Você faz isso, você faz isso, você vai por aqui, porque vocês são guerreiros, valentes, vitoriosos. Não, ele não estava. Sabe o que ele fez? Foi para o palácio descansar. Davi não estava onde ele devia estar. E quando você não está aonde você tem que estar, entra a deslealdade no teu coração. Então todas as vezes que começa a vir sentimentos de entrar a deslealdade no teu coração, a primeira coisa, para e fala assim: Deus, da onde que eu saí que eu deveria estar? Qual é o lugar de batalha que eu não devia ter saído? Será que é o meu chamado? Será que é o lugar que o Senhor me colocou como um adorador? Todas as vezes que eu vejo que pessoas, que o lugar dela é aqui no altar, adorando o Rei dos Reis, e elas não estão, entra a deslealdade em seus corações. Eu quero te falar uma coisa. Davi, ele passou um tempo de deslealdade. Ele ficou depressivo.
Mas na palavra de Deus, ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque o que importa para Deus é o nosso arrependimento. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender, se nós não estamos conseguindo ter um relacionamento com o Pai, se a gente não tem conseguido ter um tempo de lealdade, se a gente não tem gastado tempo com Deus, se quem nós estamos ouvindo são as outras coisas, se nós não estamos aonde Deus mandou a gente estar, e ao invés de estar ouvindo o barulho da guerra, do exército, de Deus dando ordem, se a gente está olhando pela janela e vendo aquilo que não é nosso, eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje, ele venha nos confrontar. E eu quero te perguntar hoje, aonde nós temos gastado o nosso tempo? O que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia? O que você tem ouvido no Spotify? O que você tem olhado na televisão? Qual tem sido nossa dedicação ao Senhor? Eu costumo falar que aquilo que a gente gasta tempo é aquilo que detém o teu coração. Aquilo que você gasta tempo é aquilo que você adora. Eu não vou deixar com que um esporte seja a minha adoração. Eu não vou deixar com que um ministério seja a minha adoração, mas vai ser o Senhor. Eu não vou deixar com que um político seja a minha adoração, porque no fim de tudo, quem manda é Ele. Mas o pastor viajou agora. Por que você falou de política? Porque hoje é dia de 7 de setembro. E um dia que é marcado pela independência do Brasil. Eu quero que o Brasil venha a ser marcado pela dependência de Deus. Eu quero que nessa independência a gente venha a ser dependente. Nós venhamos ser leais a Deus. Porque a primeira mudança que nós precisamos é na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, para que nós venhamos ser marcados em um tempo de lealdade. Não importa o que você está vivendo, eu sei que você pode mais. Não importa o nível de lealdade que você tenha, eu sei que Deus tem mais para você. Então, se é isso que você quer, feche seus olhos agora.